Oi, pessoal. Hoje eu vou falar sobre a Revolução Russa. Esse vídeo é um resumo da Revolução Russa. A gente não vai se aprofundar muito nos detalhes. Com a família real Romanov, que durava 200 anos na Rússia, e com grande prestígio, o Império estava tendo problemas. O Império Russo estava tendo problemas. O Império Russo era uma monarquia czarista, tendo seu imperador Nicolau II. E como eu estava dizendo, existia vários problemas nesse Império Russo, como revolta dos camponeses, quadro de miséria na população, maioria, e gasto com guerra russo-japonesa. O grande problema na Rússia era um problema econômico, dependendo dos empresários europeus para entrar no seu país e investir nele. Mas tudo isso ia mudar com a criação do Partido Operário Social Democrata Russo, POSDR. Esse partido político era dividido em duas classes, mencheviques e bolcheviques. Os mencheviques eram a minoria do partido e os bolcheviques eram a maioria. Os bolcheviques tinham o líder dos bolcheviques que era Vladimir Lenin. E o líder dos mencheviques é Martov e Pleganov. O partido foi criado e influenciado pelo marxismo, pelas ideias de Karl Marx. Os bolcheviques acreditavam em um comunismo, socialismo acelerado, para sair do capitalismo na Rússia para o socialismo, com rapidez. Já os mencheviques acreditavam em um processo mais lento, mais fiel às ideias de Karl Marx. Eles acreditavam em um comunismo, socialismo ortodoxo. Palácio de Inverno, São Petersburgo, em 9 de janeiro de 1905. Pessoas cantavam hinos em referência ao czar, em frente ao Palácio de Inverno. Os soldados no Palácio de Inverno atiraram fogo nos manifestantes. Mataram 200 pessoas e esse dia é denominado Domingo Sangrento. Pelos historiadores, isso foi um ensaio em geral para a Revolução Russa. Com esse Domingo Sangrento, o prestígio do czar havia caído muito. O Império Russo, na época, ainda era muito atrasado. Inclusive, diferente dos outros países da Europa, que eram repúblicas e tal, e até impérios, monarquias, o Império Russo era uma monarquia absolutista, diferente das monarquias na Europa. Assim foi criado a Duma, Assembleia Representativa Popular, que ia fazer o Império Russo virar mais um império, não monarquia absolutista, mas uma monarquia parlamentar. E pessoas que apoiavam a ideia do Lenin e do Partido Comunista, como eu tinha falado, era chamado de sovietes, trabalhadores urbanos e rurais, camponeses e trabalhadores urbanos, ajudaram muito na Revolução Russa, apoiando as ideias. Em 1914, houve a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. E antes da Primeira Guerra Mundial, Lenin foi exilado para a Alemanha. E na Primeira Guerra Mundial, Lenin voltou para a Rússia, graças ao Império Alemão,
porque a Alemanha tinha duas frentes de guerra. Uma na Rússia, que era o oriental, e outra na França, que era o ocidental. E ela tinha que tirar um dos dois países da jogada para aguentar a guerra. Coisa que funcionou, já que Vladimir Lenin voltando para a Rússia e causou a Revolução Russa de 1917. E a Revolução Russa é dividida em Revolução de Fevereiro e Revolução de Outubro. A Revolução de Fevereiro foi a queda de Nicolau II e o surgimento de um governo provisório na Rússia. E a Revolução de Outubro foi a derrubada do governo provisório. Lembrando que o governo provisório não era comunista, estava fazendo a Rússia virar uma monarquia parlamentarista. Quando Vladimir Lenin foi exilado, ele escreveu as Teses de Abril. E as Teses de Abril defendiam várias coisas na Rússia, como defendiam o poder aos trabalhadores, todo o poder aos sovietes, bolcheviques contra o governo provisório. Assim, os bolcheviques ficavam contra o governo provisório, diferente dos mencheviques. Os mencheviques apoiavam o governo provisório. E eles eram conservadores, eles queriam que continuasse a monarquia na Rússia, e eles eram burgueses na maioria das vezes. Já os bolcheviques queriam derrubar a monarquia na Rússia, iniciar um Estado socialista e acelerar a produção no país, a indústria do país. E queriam sair do capitalismo e ir para o socialismo de forma acelerada. E nas teses de Abril também estava escrito 3 promessas: paz, pão e terra. Paz, que seria a saída da Rússia na Primeira Guerra Mundial; pão, a comida a todos, porque o país estava na miséria; e terra, promover a reforma agrária. Reforma agrária, que é uma grande ideia que está no socialismo, que é diminuir a desigualdade, principalmente nos campos. Distribuindo as terras também aumentariam a produção nos campos. Essa seria uma das estratégias para o país sair da miséria. Então, Lenin e Trotsky, grandes nomes da revolução, encaminharam a revolução ao modo dos bolcheviques. Aconteceu uma guerra civil na Rússia entre os brancos e os vermelhos, que seriam os socialistas. Essas foram as duas forças principais da guerra civil, além de ter os pretos e os verdes. A Revolução Russa acaba quando a família real é assassinada em 17 de julho de 1918 pelos bolcheviques. Vários países europeus e de outros países do mundo apoiaram não os vermelhos, mas apoiaram os brancos na Guerra Civil Russa. Com a vitória dos vermelhos, que eram socialistas, surge a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 30 de dezembro de 1922. Lembrando que a União Soviética não era só a Rússia, eram vários outros países ao redor da Rússia, que faziam fronteira com a Rússia, que se juntaram com a Rússia para fazer uma união entre esses países, como seria o Reino Unido, que é uma união entre a Inglaterra, Reino de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Era uma união entre esses países socialistas. Assim fundando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1924, Vladimir Lenin morre, e quem assumiria seria Trotsky, que era outro grande líder da Revolução Russa. Só que Stalin, com o apoio que ele tinha, ele consegue exilar o Trotsky.
Inclusive, quando ele estava exilado no México, ele teve um relacionamento com a pintora Frida Kahlo. Depois ele foi assassinado, mandado por Stalin. Stalin consegue tanto poder na Rússia que ele abafa o testamento de Lenin, que nesse tempo já estava morto. Que Lenin queria que depois dele fosse o Trotsky a governar a União Soviética. Quando Trotsky queria expandir o socialismo para os outros países da Ásia e tal, o Stalin queria que o socialismo fosse em um país só, que seria a União Soviética. E isolar o país, para o comunismo ficar, o socialismo ficar só nele. O socialismo em um país só. Assim foi reconhecido a Revolução Russa e a União Soviética como uma revolução, uma ditadura do proletariado, o que os bolcheviques queriam, que eram os sovietes. Então eles conseguem o que eles queriam, que a população russa queria. Então esse foi o vídeo, obrigado por ter assistido até o final e se inscreva no canal e deixe um joinha. Então esse foi o vídeo, obrigado por ter assistido até o final e se inscreva no canal e deixe um joinha.